Temos uma caminhada comum de mais de 30 anos, né, Marcos? Quase 40 anos já. E os novos vão chegando e assumindo os seus espaços. O Diogo tem sido responsável e vai continuar esse ano pela programação da manhã na igreja. A programação já está basicamente pronta, apenas com alguns reparos ainda a serem feitos, mas a programação do ano, de manhã, na igreja, que vai ser estudado nas células, já está todo montado. Então louvamos a Deus pela vida do Diogo, vamos orar por ele. Deus, louvamos ao Senhor pela vida desse teu filho e te pedimos em nome de Jesus que sobre ele seja estendida a tua destra. Derrama o óleo fresco do teu espírito agora sobre a sua cabeça. Toca nos seus lábios com a brasa do altar. Dá a ele um coração humilde, faz dele um instrumento. Dá a ele equilíbrio, dá a ele sabedoria e inteligência submissa à direção plena do teu Santo Espírito. Usa-o nesta manhã para nos edificar, Senhor. É a minha oração sincera em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Já que foi citado agora que eu faço parte dessa nova leva, dá para ver pela barba ficando grisalha que não é tão nova assim. E já até comentei que hoje eu vejo que entrei um pouco tarde nesse grupo. E me arrependo de não ter entrado muito mais cedo. De não estar servindo como eu sirvo hoje há muito mais tempo. Se fosse dar um testemunho, seria muito parecido com o que o tio Mário deu, pastor Mário, mas é meu tio, então é o tio Mário, agora há pouco. Aquele selo da salvação veio há um certo tempo. Mas algumas coisas velhas não passaram bem ali. E demorou muito para algumas coisas serem feitas novas, infelizmente. E a mensagem de hoje é, basicamente, se eu pudesse resumir, já que entramos nesse assunto, precisamos de mais gente nesse grupo, nessa nova leva. E ele não depende da idade, e por isso não importa muito se a barba está começando a ficar branca, ou se nem barba tem. Mas nós precisamos aumentar esse grupo. Versículo tema desse ano, na versão que eu tenho aqui, começa: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Enquanto pensava na palavra de hoje, todas as vezes que eu li esse nova criatura, foi praticamente inevitável que eu pensasse numa criaturinha que está chegando por aí, no meio do ano. Muitos eu sei que já têm orado. Oram pela mamãe que está esperando o bebê. Eu sei que muitos oram para que venha com o carisma do pai, a inteligência do pai, não necessariamente com as feições do pai, não é? Mas eu sei que se vier parecido com o Bruno, mesmo assim o Daniel vai ser muito abençoado. Não é, Bruno? Porque a Sueli e o Bruno estão esperando esse bebê Daniel, assim como a Hortência também está esperando uma nova criatura, que essa sim pode se parecer e provavelmente vai se parecer com o pai. Vai nascer bem careca e fofinho, isso aí é certeza. Mas eu pensei muito sobre isso. Quem está em Cristo é nova criatura. Naturalmente, à medida que estudava, uma outra palavra que me veio foi de Nicodemos, quando procura Jesus para conversar. E ele não entende o que é nascer de novo e questiona Jesus sobre isso. Fala, como é que eu, velho, posso nascer de novo? E Nicodemos era uma pessoa inteligente e estudada, mas ele teve dificuldade de entender isso. Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? A gente até brincou esses dias, porque se isso fosse preciso, não dá, né? Como é que entra tudo isso de volta? Não cabe. E aí Jesus
parece muito óbvio para alguns de nós. Não é nascer fisicamente, é nascer da água e do Espírito. É um novo nascimento, mas que não é esse nascimento como o do Daniel que está ali na barriga da Hortência ou da Suélia. Mas é um novo nascimento. É uma nova criatura, nascida do Espírito. E eu espero, gostaria muito, que todos nós aqui pudéssemos dizer que nascemos de novo. Mas aí vem um questionamento, um pensamento. Se eu nasci de novo, no Espírito, eu sou um bebê? Sim. Talvez você tenha a minha idade, um pouco menos, um pouco mais. Mas quando a gente nasce de novo do Espírito, a gente nasce de novo. Como um bebê. Como esses que estão vindo. E é por isso que tudo pode se fazer novo. Quando eu penso nesse rapazinho que está vindo, vem aquelas dúvidas. Eu imagino que passa na cabeça de todo mundo que vai ser pai ou mãe. Será que eu vou dar conta de fazer tudo certinho para ele crescer bem? Não. Aí dá um pouquinho de um desespero, porque eu falo assim, não, sabe de uma coisa? Eu vou ser muito duro para ele não errar. Mas se eu for duro demais, imagina, eu vou traumatizar esse menino desde cedo, eu não posso ser tão duro. Eu tenho que ser amoroso. Mas se eu for amoroso demais, ele vai ficar mole, ele não vai estar preparado. E eu fico naquela, e aí, será que eu vou dar conta? Porque a gente sabe que está vindo essa bênção. E como é a expressão que muitas vezes a gente escuta, é uma tela em branco. Aquela tela de pintura. E o que você colocar vai ficar, vai secar ali, vai grudar e vai definir muito do que está lá. E eu sou péssimo em pintar e desenhar. Quando Deus nos faz novas criaturas, espiritualmente nós ganhamos uma tela em branco. Deus coloca na mão muitas vezes de pastores, presbíteros, professores, um pincel para ajudar nessa pintura. Mas é o Espírito Santo que vai conduzir isso aí. Só que tem algo muito interessante. Assim como acontece com o bebê, nós vamos amadurecendo. Ou deveríamos amadurecer. E o meu receio hoje, e é sobre isso que nós vamos ler agora, é de que eventualmente muitos, apesar do tempo, não estão amadurecendo. Alguns podem ter nascido de novo, ganharam essa tela nova, e uma parte grande dela está branca ainda. Coisas novas podem ser pintadas ali, mas não estão lá. Vamos abrir, irmãos, em 1 de João 2, 12 a 14. Primeira João 2 a 14. À medida que eu ler, foque no seguinte. 3 grupos de pessoas vão aparecer. Nós vamos ler mais de uma vez. Por enquanto, identifique quais são esses 3 grupos. Foque nisso. Vejam só. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, novamente, eu vos escrevi porque conheceis o Pai.
Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Quais são os 3 grupos que nós achamos aqui? Filhinhos, pais, jovens. Em qual deles você está hoje? Antes da gente entrar e estudar um pouquinho mais, você acredita que hoje, espiritualmente, aquele que nasceu de novo, você ainda se vê como um filhinho? Você acha que poderia ser chamado, conhecido aqui como um dos pais? Ou você está naquele auge da juventude, espiritualmente? Vamos ver as características desses grupos. E eu não vou fazer na ordem que está aqui, porque eu quero focar em 2, principalmente. E a primeira que eu vou ler é a dos pais. No versículo 13 diz: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E lá no 14 repete: Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. É a mesma frase. Sabe quem eu vejo que entra aqui facilmente? Nosso pastor Marcos. Foi até falado, vamos fazer um culto, não é? Eu já vejo o pastor Marcos como pai há mais de 20 anos. Quando ele era jovem, e nós vamos ver. Comentei ontem com o tio Mário. Quando eu era adolescente, 25 anos atrás, tinha uma dupla lá na igreja que a gente falava que tinha um acesso direto a Deus, uma linha VIP, algo que era diferenciado. Pastor Marcos e Gessé. Era uma dupla de amigos, irmãos, andavam juntos. E quando esses dois oravam, semelhante ao que a gente canta aqui, esses terremotos, a terra tremer, era desse jeito. A gente novo via esses dois até, com muita sinceridade, como algo que a gente não ia dar conta de alcançar. Sabe quando fala assim, aquele ali é muito ungido e tudo? É assim que, 25 anos atrás, eu já vi o pastor Marcos. Eu sei que a gente pode encher a bola de um pai assim, porque ele sabe tudo que Deus fez através dele e ele não vai se incomodar, não vai ficar constrangido. Sabe por quê? Porque ele é um desses que conhece a Deus, o Deus desde o princípio até a eternidade. Que já estudou, viveu, experimentou de tudo o que Deus pode fazer. E vai continuar experimentando, claro. Mas tem maturidade. Claramente eu estou longe ainda de chegar nesse ponto. Mas aí nós temos esses outros 2 grupos. Vamos começar com os filhinhos. Antes mesmo de ler, pensando nas crianças que estavam aqui, nos bebês que já vieram ou que estão por vir. O bebê nasceu e vem todas aquelas fases, aquelas mudanças. E aqui podem participar e falar, inclusive. Até porque eu vou ser pai, seria uma boa dica. Quais são os sinais que a gente vê numa criança, mesmo o bebê, de que as coisas estão mudando e de que ela está amadurecendo? Eu vou começar para facilitar. Eu sei que o bebê nasce e uma das primeiras mudanças é ele vai respirar, certo? Depois de 9 meses é a primeira vez que ele respira. E aí, em seguida, chora. Quando somos feitos novas criaturas, a gente precisa daquele sopro do Espírito Santo.
E uma das primeiras coisas que a gente aprende é a chorar para falar com Deus. O que mais acontece com a criança? Vocês que são pais podem me ajudar. Mama. Precisa de alimento. Uma nova criatura vai precisar do quê? Do alimento espiritual. Vai trocar a fralda, tomar banho, aprender a escovar os dentes. A higiene de uma maneira geral, não é? Quem é que lava os nossos pecados? Vai aprender a caminhar. E aí a gente vai ver na palavra o quê? Vinde a mim. Talvez engatinhando. É o pai dizendo, vem, dá os seus primeiros passos. Só que aí vai aprender a falar. E agora que você já anda, faz o seguinte, ide e pregai. Fala. A gente pode, e eu fiz essa lista algumas vezes. A gente olha para uma criança e o que ela aprende, tudo o que ela faz, e ela vai aprender a se relacionar, ela vai aprender a perdoar, ela vai aprender a compartilhar o brinquedo, ela vai aprender a reconhecer os pais. Não é assim? No começo não sabe o que está acontecendo, aquele olho meio perdido, de repente, ela reconhece quem é o pai. É muito semelhante a vida do bebê, criança, com a nossa nova vida. E aí olha só como está descrito aqui, que são os filhinhos. Filhinhos, versículo 12. Eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Por enquanto aqui. Criança erra? Muito. E ela nem discerne muito o que é certo e errado, ela faz, ela age. Por impulso, por sentimento. Ela gosta do brinquedo, o brinquedo é meu, eu não quero emprestar. Ela briga, ela bate no coleguinha que pegou o brinquedo. Muitas vezes nós somos feitos nova criatura, nascemos de novo e agimos como crianças. E por causa disso, os filhinhos precisam ouvir assim, filhinhos, fica tranquilo, fiquem tranquilos, seus pecados estão sendo perdoados, foram perdoados. E olha a segunda característica que vai falar dos filhinhos, no versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. E aqui claramente está falando de Deus. Porque criança precisa do pai. Ela é dependente. Essas características que nós falamos, todas serão ensinadas pelos pais. O quão dependente você é hoje de Deus e de tudo que Ele ainda tem para te ensinar. Quando você toma decisões hoje, como um adulto que é, e olha que eu coloquei todo mundo acima de 14 como adultos aí. Quando você toma suas decisões, o quanto você pode dizer que já está preparado ou ainda depende muito de buscar o Pai? E para alguns já pode soar, talvez até estranho, falar assim, mas eu sempre vou ser dependente. Mas eu estou falando, você ainda age espiritualmente como uma criança que não conseguiu aprender o suficiente para se tornar mais independente, para andar sozinho, para falar, para se alimentar sozinho. E por causa dessa dependência, a igreja é que tem que dizer muito do que você faz. Vamos passar para os jovens, aquele segundo grupo, e aí a gente volta para os filhos para entender melhor ainda como são esses filhinhos. Olha só. No versículo 13.
A segunda parte diz: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E no final do 14 diz novamente: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e de novo, tendes vencido o maligno. Você se vê como forte, alguém que retém a palavra de Deus e que tem vencido o maligno? E aquela mesma pergunta que eu fiz: em qual desses 3 grupos você se encaixa hoje? A Bíblia fala muito, meus irmãos, em alguns lugares, que a gente conhece a árvore pelos frutos. Eu espero que não tenhamos muitas tamareiras e oliveiras aqui. Que a gente tenha que esperar 100 anos para ela começar a dar frutos. Que a juventude leve 100 anos até começar a poder ser forte, ter uma palavra que permanece e vencer as batalhas contra o inimigo. Mas a impressão que eu tenho é que muitos, se não são considerados filhinhos, e aqui a gente vai acabar inventando algo que é bem moderno, são adolescentes espirituais. Hoje, eu entendo o que fui como adolescente. Adolescente é uma criança que acha que cresceu. Claro que eu, adolescente, tinha certeza que era adulto. Todos, ou a maioria, já passaram pela adolescência. Comigo o que aconteceu é o seguinte: eu ando mais com os meus amigos do que com os meus pais agora. Até os 8, 10 anos, é mamãe e papai em casa. De vez em quando um amiguinho. Mas com 12 eu passo o dia na escola, jogando alguma coisa, com os amigos. A influência maior vem deles. Até porque eles também são adultos como eu, me entendem, e o meu pai não entende a minha vida mais. É assim que a gente fica como adolescente. E agora eu como sozinho. E eu não preciso que ninguém me dê banho. E aqui é difícil tirar a ideia de que eu já estou pronto. E na minha cabeça, adolescente, eu estou pronto. É o meu pai que não me entende. É minha mãe que não me entende. Meus irmãos, espiritualmente, muito cuidado para não acreditarem aqui que já está tudo bem. Eu já vivi demais. Muita experiência. Já li muito. Mas será que você passou daquela fase de filhinho para jovem? E eu não estou falando dos pais, eu estou falando de filhinhos para jovens. Quão forte você é espiritualmente? Desculpa, eu bati no microfone aqui, vai... Você está pronto para tudo o que vier? Para qualquer tipo de crise? Muitas vezes eu vejo que eu não estou pronto, mas hoje eu sei que perceber que não estou pronto foi um sinal de maturidade. Porque quando a gente chega aos 20, 25, infelizmente alguns esperam 30, 35, é que olha para trás e fala, eu não estava pronto. Pai, volta a falar comigo. Aqueles meus amigos não valiam nada. E aqueles conselhos que você me deu quando eu era pequeno, eu estou precisando de novo. Mas dessa vez não como filhinho. Porque agora eu estou pronto para permanecer na palavra. Agora eu estou pronto para ser forte.
Deus quer fazer novas todas as coisas na sua vida. Mas muito cuidado para não achar, como um adolescente, que você está pronto e não permitir que essa pintura continue a ser feita. E é aqui, que acontece isso. Eu lembro que, com 19 anos, comecei a trabalhar como gerente de 2 pessoas. Aquela equipe grande de 2. É um monte de 2. Mas especialmente com 19 anos, é aquela ideia, eu sou até chefe. E eu contei para alguns esses dias. Veio um primeiro salário de gerente, bom. E eu abri uma conta no Santander, e aquela conta vinculada à empresa, eles já dão um cartão de crédito no tamanho do salário. E eu gastei com comida, dá para ver, né? O salário todo no cartão de crédito, olha que esperteza. Uns 6 meses depois eu não tinha esse trabalho mais. Foi muito tempo pagando esse cartão. Mas sabe por quê? Aqui vem, eu estou pronto, eu sou chefe, eu estou bem. E a gente tem que tomar uma rasteira às vezes para aprender. E a maturidade vem, infelizmente, às vezes, só depois que a gente erra. Porque ouvi muitas vezes o que era certo e achei que estava pronto. E meus irmãos, com muita honestidade, com muito carinho e amor, tem gente que não quer ouvir o que está sendo pregado. Eu vou dar um exemplo. E eu sei que esse é um que pega na ferida de alguns, não todos, mas de alguns. Eu lembro de pelo menos 2 palavras no ano passado, lá na nossa igreja, aqui acabo falando mais ao Jardim Botânico, sobre política, que é um assunto espinhoso e não deveria ser. Mas sabe o que acontece? Assim como adolescente, que é louco por um cantor, cantora de uma banda, alguma coisa assim, tem gente idolatrando político. Falta pagar ingresso para show. Só que são adultos em tempo de vida aqui. E sabe como é que eu me sinto? Falando com a criança, não põe o dedo na tomada. E ela quer enfiar o dedo na tomada. Só que a gente está falando de vida espiritual. É a sua vida com Deus. E você olha, vê por escrito o que está na palavra. Impressionantemente tem gente que fala, eu não concordo. É um adolescente. Está precisando amadurecer. O pastor é bom, mas nisso aí eu não concordo. Não é o pastor, é a Bíblia que está dizendo. Eu lembro que eu mostrei por escrito no telão. Queremos politizar o seu filho e tirá-lo da religião. É o inimigo que está escrevendo e assinando. Eu quero tirar o seu filho da vida com Deus e politizá-lo. Eu não concordo. E vota nessa, e é a palavra, essa desgraça que está aí fora. Passa 1, 2 anos, volta para a igreja. Olha, o meu filho não está bem. Está mexendo com droga. Minha filha engravidou, quer abortar. E outras coisas mais que acontecem aí, todo mundo sabe. Muito cuidado para você, que eu chamei de tio, tia, 20 anos atrás aqui nesse congresso, que hoje tem 50, 60, talvez 70, e ainda está vivendo uma adolescência espiritual. Que tem 15 anos de convertido, de nova criatura. Mas parece que a gente tem que trazer leite ainda. Em qual desses 3 grupos você se encontra hoje? Nos filhinhos? Nos jovens? Ou nos pais?
Pô, a senha porque bloqueou. Irmãos, abram comigo Hebreus 5, 12 e 14. Vamos ler a partir do 11 a 14. Hebreus 5, 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Olha só. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, e vejam só, o que está dizendo é, eu já esperava ter mestres, principalmente depois de tanto tempo que se passou. Novamente, necessidade de alguém que vos ensine. De novo, isso não parece que está falando com adolescente? Quais são os princípios elementares, o básico dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Depois de tanto tempo eu esperava mestres. Mas eu estou tendo que voltar aos princípios elementares. Nós vamos ter que voltar a tomar leite, porque ninguém está preparado para o alimento. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, e isso é muito importante, pela prática, lembra que quando eu falei dos jovens, o jovem é o que a palavra permanece. Em Tiago fala assim, não sejam somente ouvintes, mas praticantes. Para quê? Para não enganar a si mesmos. Tem as suas faculdades, de novo a gente está falando da mente, da cabeça, exercitadas, só é forte quem exercita, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Especialmente por causa desse final, sabe o que eu vejo? Que acontece muito fora da nossa igreja, e meu receio é que isso possa entrar de vez, a tal da apostasia. É gente que ouviu, mas não praticou, não reteve. A palavra não permaneceu. E agora ela não distingue o mal e o bem. Óbvio que eu fui adolescente, fui criança, e eu sei como funciona. Minha mãe passa aquele recado, hoje é sábado, não tem aula. Você vai arrumar sua cama, você vai pegar suas coisas, guardar no armário, essas roupas você põe no armário, vai tirar o lixo lá embaixo, lavar a louça, passa aquela lista de algumas coisas para fazer. Ela sai de casa, volta 3 horas depois, eu estou jogando videogame na sala. Você já fez alguma coisa do que eu mandei? Ah, eu já até tirei o lixo, mãe. E as outras coisas? Não, eu vou fazer ainda. Não é assim? Estou indo. Muitas vezes é o que está acontecendo. Vem uma palavra, 2, 3, 4, 5. E elas inclusive se repetem a 1, 2, 3, 4 e 5. E a mãe, às vezes, quando conhece bem, ainda põe no papel, né? Põe escrito a 1, 2, 3, 4, 5, prega. Minha mãe colocava algumas coisas no espelho do banheiro. Falou, você vai acordar, vai tomar banho, vai escovar o dente, fazer suas coisas, vai estar lá no espelho. E a gente está falando assim, estou indo.
Vai ter que ouvir quantas vezes? Falei um bocado ontem à noite com o tio Mário. A gente ficou um tempinho ali. Sabe o que é um sinal de amadurecimento para mim? Tanto da vida pessoal quanto espiritual. É que a gente já não se abala tanto com as dificuldades. Eu fiquei maluco quando eu gastei aquele cartão de crédito. Eu me senti mal porque eu pensei, eu sou muito burro, olha o que eu fiz. Meu pai falou tantas vezes, me ensinou. Perdi o controle. Às vezes dá aquele desânimo no começo, eu não sirvo para isso, eu não vou dar conta. Crise existencial aos 19 anos. Hoje, se vem algum problema, a gente fala assim, calma, vai dar certo. Eu lembro que ano passado, na célula dos adolescentes, uma hora eu até dei um sustinho, mas eu falei assim, gente, está todo mundo aí se preparando, é vestibular, profissão, as provas finais. Deixa eu dizer, vai dar errado, mas também vai dar certo. Porque a vida é assim, algumas coisas vão dar errado e outras vão dar certo. E o que você tinha certeza que ia dar certo, às vezes dá errado. E o que parecia impossível, como nós cantamos, dá certo. Porque faz parte da vida. E quando a gente amadurece, isso não abala tanto a gente. A gente fica apreensivo, a gente sabe que tem que correr atrás, a gente aprendeu isso. E na nossa vida espiritual, muitas vezes o que acontece é uma imaturidade, uma falta de força, como está dizendo ali dos jovens, para lidar com essas crises que acontecem, com as dificuldades. Uma que comigo aconteceu muito, então eu imagino que pode ter acontecido com muitos. Eu escuto desde pequeno, porque nasci na igreja, sobre pregar o Evangelho. Para vocês sempre foi fácil? Virar para qualquer um e falar? Para mim nunca foi muito, não. E dependendo de com quem eu estou, para poder falar até que, não, eu sou da igreja evangélica, lá do Jardim Botânico, Ministério A1, até isso é difícil. Porque é aquela rodinha da faculdade que está todo mundo falando mal de crente. E eu sei que o meu papel é levantar a mão e falar, sou um, com muito orgulho. Mas é muito difícil. Porque a gente olha para a dificuldade e tem medo. Mas quem é forte, como o jovem que está dito aqui, e que a palavra permanece no coração, esse vence o maligno. Esse vence o que vier. Mais uma vez, você se vê como uma pessoa forte? Eu não sei se é sinal de maturidade. Alguns vão dizer que é de velhice já. Porque tem até uma expressão aí do tal do frontalizado, né, que alguns falam, de que com a idade os mais velhos vão perdendo a vergonha, não é assim? Mas sabe o que acontece? Tudo bem, tem aquele caso que a pessoa já, a cabeça não está funcionando 100%, isso acontece. Mas a parte que eu vejo maturidade acontecendo é quando a pessoa fala assim, eu vou falar de Jesus, e se essa pessoa disser, eu te odeio, você é um idiota, você é aquilo e tudo mais. Eu já vivi o suficiente para saber que isso aqui não vai me afetar nada, minha vida vai continuar. Deus vai me abençoar amanhã, e eu vou ter uma luta também. Alguém vai ser curado, alguém vai morrer, outro vai nascer, e as coisas vão continuar. Por quê? Porque aqui já se fez forte. A palavra permaneceu ali. E é muito mais fácil vencer o maligno, porque a gente sabe que não estamos lutando contra as pessoas, não são as pessoas que são os inimigos.
Mas a gente sempre fala de entrar inferno adentro para salvar o perdido. Mas a impressão que dá é que muitos são fracos. E não vão lá porque sabem que são fracos. E estão se acovardando do lado de cá, onde é seguro, como um filhinho, junto do papai e da mamãe. Sabe onde é fácil ser crente? Aqui. Seria muito fácil se a gente pudesse estar todo fim de semana aqui, uns 4 dias, assim, aquele fim de semana estendido. Nós cantamos agora há pouco com as crianças. Se não for para te adorar, para que eu nasci? E em seguida fala assim, se não for para te servir, para que eu estou aqui? As crianças talvez não entendam a dimensão completa. Mas a gente repete exatamente, até como a palavra fala, para que você ensine a criança. E o que você ensina, ela vai se lembrar lá na frente. Mas e nós, quando cantamos isso? Você já pensou que a sua existência é para adorar e servir a Deus? Porque você cantou isso aqui. E aí, por alguns segundos, quem quiser pode até fechar o olho. Pense o seguinte. O que está difícil de largar? O que é que se Deus te cobrar agora e falar, isso aqui você não tem mais. E pode ser qualquer coisa, não são coisas físicas só, não estou falando da sua casa, do seu carro. Se Deus te cobrar hoje, a vida do seu filho, da sua esposa, do seu esposo. E falar, esse eu vou trazer para mim. Você vai cantar com alegria hoje à noite. Eu quero te servir, eu estou aqui para te adorar. Porque a gente usa palavras muito fortes durante o louvor. Mas isso é real. Eu não sei o adjetivo perfeito para descrever o que eu senti quando minha mãe, muito orgulhosa, disse, eu fiz uma oração e entreguei você para Deus, filho. E se Ele quiser fazer de você um missionário e te mandar para qualquer lugar, acompanhar a missionária Sônia, você vai. A primeira coisa é, por que não perguntou para mim antes, né? Esse tipo de coisa tem que falar comigo. E é interessante porque a gente fala, estou aqui, Senhor. A gente canta muito, por exemplo, sobre fogo. Desce fogo, incendeia, Senhor. O fogo vem para purificar, e machuca, e dói. Quando a gente canta, quando a gente fala, quando a gente lê a palavra, você está pronto para tudo isso que está dizendo? Você é forte para isso? E quando Deus tirar aquilo que agora você pensou, Deus tira. Se isso está me impedindo de amadurecer, tira de mim. Eu não lembro se foi aqui no Nova... Lá embaixo tem um outro acampamento ali. Ou talvez lá na casa da Dinha. Talvez você se lembre. Mas foi lá. Foi na chácara do seu Darcy. Um acampamento de jovens nosso. Felipe estava lá. Tem muito tempo, mas algumas coisas sempre ficam. E numa pregação, para adolescente jovem, tem que ter uma pessoa que é muito inteligente para colocar as coisas na nossa cabeça. Aí manda o pastor Alcides. Ele colocou todo mundo de pé, mandou esticar o braço e ficar. E eu vou começar a falar algumas coisas. 30 segundos, isso aqui dói muito já. Para aprender o significado da cruz. Para jovem, às vezes a gente faz alguma coisa assim, para ficar ali, pois é, imagina o que Jesus passou. Foi muito impactante, nunca esqueci. Só que no final desse acampamento teve algo mais. Deu até um pouco de problema para a gente, porque ele falou assim,
Pega o que você trouxe de melhor para esse acampamento. Eu tinha um casaco da Nike, vermelho. Lembra desse? Alguma viagem que você fez para pregar fora, trouxe para mim. Eu era um pouco mais velho que a maior parte dos jovens, eu não chorei na frente deles. Por dentro, eu chorava muito. Não, é isso mesmo. E ele falou, traz tudo aqui, nós vamos doar para quem precisa. Porque vocês têm mais do que precisam. E pôs o casaco. E tinha gente tirando tênis, Nike Shox. A calça nova da Levi's. E todo mundo não tirou a calça lá na hora, né? Mas sabe o que é interessante? Para nós jovens ali, perder um tênis, um casaco, era perder um pedaço da vida. Você tem que abrir mão das coisas. Mas se as coisas velhas que estão no seu coração não passarem, não tem espaço para as novas. E só quando a gente amadurece, a gente consegue deixar essas coisas para trás. Totalmente. São mais 2 textos rápidos. Romanos 12, 2. Esse é bem conhecido. E não vos conformeis com este século. Eu não vejo ninguém que queira mais parecer com o mundo do que um adolescente. Tudo que aparece em rede social, tudo que aparece na internet, tudo que aparece na TV, que hoje é o YouTube, basicamente, nós, quando adolescentes, queremos. Na minha época não era toda essa rede social, mas as mídias estavam lá. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos olhar rapidamente de trás para frente. Você hoje experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você acredita que sua vida, todos os dias, ela tem sido boa e agradável e perfeita na vontade de Deus? Ou a sensação às vezes é de que não está assim tão agradável? Transformai-vos, mude a forma, pela renovação da vossa mente. E meus irmãos, nem a família, nem o dinheiro, a gente sabe, nada supre o que Deus supre, nada. O Pedro falou anteontem aqui, de buscar primeiro o reino de Deus. E num outro versículo que ele não leu, a gente sempre vê essa expressão do reino de Deus como buscai primeiro o reino de Deus. Não primeiro em ordem. Esse primeiro é prioridade, acima de qualquer coisa. Não é busque o reino de Deus e isso, é busque o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Mas nós ocupamos o tempo como meninos preocupados com o que não precisa. É o pai que fala, estuda porque você está precisando para a prova. Eu preciso treinar para o campeonato de amanhã, da semana que vem. E quando a gente chega à idade adulta, e às vezes, como eu falei, alguns que eu chamei de tio, quando era desse tamanho aqui, e que hoje tem 50, 60, 70 anos, não perceberam ainda que tudo não se fez novo porque algumas coisas velhas não passaram. E aí o último texto que nós vamos ler,
Mateus 12, 43, 45. E ele vai parecer até um pouco deslocado aqui. Um pouco fora do tema. Vejam só o que diz Mateus 12, 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Até aqui é a parte que eu sempre me lembrei desse texto. E para mim é uma pessoa, um homem, com um espírito maligno. E que saiu, foi expulso. E até semelhante ao ditado popular de cabeça vazia, oficina do diabo, não é assim que fala? Ficou vazio e ele volta e traz mais 7. Desde pequeno eu entendi isso, porque ficou vazio. Só que olha que interessante, fala vazio, varrido e ornamentado. E a última frase do versículo 45 diz: assim também acontecerá a esta geração perversa. Isso me chamou a atenção porque não é algo simplesmente individual, isso acontece num nível de geração, de povo. Um povo que está perdendo tempo varrendo e ornamentando, mas continua vazio. E todo mundo está sem tempo, porque está varrendo e está deixando bonito. E como diz lá em Tiago, você é ouvinte, mas não praticante, você engana a si mesmo, gastando seu tempo varrendo e ornamentando. Mas você não é jovem e não está vencendo o maligno. E ele volta, e volta pior. E o meu receio é que a igreja esteja a ponto de ter uma volta. Porque tem pecado dentro da igreja hoje, que assusta a gente. E tem. Antes de ir naquele que é profundo, que está enraizado, que muitas vezes está oculto, mas quer ver uma coisa? Quantos vieram ontem aqui e falaram assim: eu li a Bíblia inteira em um ano? Quantos líderes da igreja estavam aqui falando: eu li a Bíblia inteira esse ano? E essa é a parte visível. Quem nos últimos 30 dias, olho no olho, virou para alguém que não conhece e falou de Jesus? Levanta a mão. Abaixa que é melhor. Estão entendendo? Senhor, eu estou aqui para te servir, senão não tem propósito eu ter nascido. A gente não cantou agora. E servir é o quê? Vai lá e fala do Evangelho. Do último Nova Unção para cá, quantos fizeram discipulado? Quantos evangelizaram? No ministério 1 a 1. Continue enganando a si mesmo se quiser. Há alguns anos eu parei de enganar a mim mesmo, deixei de ser ouvinte. O homem perfeito? Não. Eu brinco com a Hortência porque eu não sou humilde, aí eu não tenho como ser perfeito. É claro que vou errar muito. Aprendi com meu pai, aprendi com um pai como o pastor Marcos. E se perguntar para eles, eles vão falar: eu ainda erro, fica tranquilo que você vai errar. Mas há uma diferença daquele que está na caminhada, como falou o pastor Aldair, seguindo, e às vezes você tropeça, mas continua caminhando. Daquele que na primeira pedrinha, para. Daquele que ainda é tão filhinho, que nas primeiras dificuldades se detém.
Nessas 2 últimas noites, eu estive em oração por muito tempo, inclusive na madrugada. Outros estiveram também. E eu oro, meus irmãos, para que todos nós possamos enxergar melhor o mundo espiritual onde nós nascemos de novo. É muito fácil enxergar aqui o físico. Eu não falei de Nicodemos, lá no início? Muito estudado, muito inteligente, mas o que ele questionou Jesus? Eu não consigo entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo. Mas o nascimento é espiritual. E ele continua sem entender. E o que Jesus fala para ele é assim: você está vendo fisicamente os milagres acontecendo e não acredita e tem dificuldade. Imagina o mundo espiritual. Como é que você vai discernir? Como é que você vai entender? E eu acho que nós estamos bem cegos para o que está acontecendo, porque está acontecendo, meus irmãos. Para todo lado. Aqui. Passei 1 minuto. Temos pastores e presbíteros aqui. E eu queria que a sua oração fosse dos pastores e presbíteros agora. E todo que estiver aqui, que sabe que tem alguma coisinha velha que ainda não passou, e que você quer deixar para trás hoje, para que realmente tudo se faça novo, para que você possa finalmente amadurecer, deixar as coisas de menino, como Paulo fala em Coríntios 13, e vir a ser um homem, uma mulher, espiritualmente maduros. Fique de pé. Pastores e presbíteros aqui à frente comigo, por favor. Irmãos, como o pastor Aldair falou, que seja uma caminhada. Ela é difícil, a gente sabe, nós conhecemos da palavra, é difícil. Mas vamos deixar para trás, viver plenamente. A missionária falou, para viver novidade, para implantar novidade de vida, é preciso viver integralmente a palavra de Deus. Vamos viver integralmente. Enquanto oramos, coloque sua vida diante de Deus também. Aquilo que eventualmente você pensou e que é o que te segura um pouquinho, é aquilo que ainda não se fez novo. Entrega para Deus agora, para ser queimado, para ser realmente regenerado e para que tudo se faça novo. Amém?